A partir de agora, a gente vai estar gravando a videoconferência. Quem for entrando depois ou quem perder a reunião vai poder assistir no nosso canal do YouTube, que amanhã a gente já vai estar postando. Tá bom? Pessoal, boa noite. Eu queria, antes de mais nada, agradecer vocês pela presença. Eu sei que para todos é um desafio nesse momento. A gente está focado aqui nesse módulo aqui de pós-graduação, porque com todo esse advento aí que está acontecendo no mundo todo, a gente tem que aproveitar também para crescer um pouquinho, né? E adquirir conhecimento é um dos pontos importantes para isso. Antes de mais nada, eu só queria dizer para vocês que a plataforma do IDA, deixa eu ver se eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Vocês conseguem enxergar aí? Bem, só para fazer uma apresentação breve do meu conhecimento a respeito de Lean, como vocês já sabem, meu nome é Gilson. Eu sou graduado pela UTAN, né, em tecnologia mecânica, depois fiz engenharia mecânica, mas tenho MBA em gestão de projetos pela FGV, mas passei pela Gillette, hoje é P&G, né, fui estagiário, depois fui supervisor de manutenção na área do censo, e depois eu fui contratado pela Kodak, que é uma empresa americana, e eu fui para lá. E lá durante 7 anos, eu passei por diversos departamentos, passei como técnico de processo, da área de filme fotográfico, depois eu passei pela manutenção, fui supervisor de manutenção, depois eu coordenei projetos de TI, de informática. Naquela época tinha um boom aí no mercado sobre salas de e-learning, começou assim o boom de algum conhecimento sobre Wi-Fi, e a gente bom. Eu assumi a coordenação do Lean Manufacturing dentro da Kodak. E só que o meu vínculo, a Kodak tinha uma planta em São Paulo, a matriz, mas o meu contato era com a Kodak americana, a matriz, né? Então, a Kodak, só para você entender, ela tentou durante 5 anos implementar Lean. Quando eu entrei na Kodak, ela já tinha um programa de Black Belts, de Six Sigma muito forte, e a Kodak praticamente abandonou isso. Eu vejo muitas empresas tendo buscar. Eu passei por uma empresa que em 97 ela abandonou isso, porque ela percebia que era um conhecimento muito básico, ou era um conhecimento que poucas pessoas conseguia atingir, poucas pessoas, os projetos eram implementados e não tinha geralmente uma segunda rodada. As pessoas geralmente se qualificavam como Black Belt e geralmente eles não se empenhavam para fazer um outro projeto. E isso a empresa entendeu que era um treinamento muito caro, que não tinha tanto retorno nesse aspecto. E buscou implementar o Lean. Só que o Lean Manufacturing também passou por vários estágios. Um deles foi que esse processo de implementação primeiro passou pela gestão da fábrica. O diretor geral da empresa tocava isso, ele percebeu que isso ele não tinha condições de fazer isso ter sucesso, né? E ele começou a delegar para algumas pessoas. Então delegou para o gestor contábil, depois delegou para o gestor de engenharia, depois delegou para a pessoa de logística. Então passou pela mão de algumas pessoas até entender que isso, na verdade, isso tinha que estar na mão da produção, né? Então, nesse processo foi quando eu recebi o convite para ir voltar para o processo produtivo e assumir a coordenação do Lean. Então, conhecimento que eu adquiri de Lean foi fora do Brasil. Eu fiz parte de um grupo onde eu era escolhido, e nesse grupo tinha vários advogados, indiano, australiano, mexicano, inglês, dominado por coordenadores de Lean de
todas as plantas que tinha no momento na Kodak no mundo, e treinados por consultores de uma consultoria japonesa chamada Shinjitsu. Então, essa consultoria, ela foi fundada pelos ex-Toyotas. Eu não sei se vocês conhecem um livro, tem um livro de Lean famoso aí, que ele comenta que fala sobre a Porsche, a fábrica da Porsche. E tem um consultor que salvou a Porsche, que se chama Nakao. Eu fui treinado pelo professor Nakao, pelo mestre Nakao Errata. Então, o conhecimento de Lean, eu até brinquei, que é em raiz, né? É o sujar a mão, na mata, fazer acontecer. Né? Então, hoje eu vejo diversas formas de explicar Lean, não é muito parecido com esse, né? Assim, porque eu vejo que a forma que eu aprendi era muito mais efetiva. Bem, assim, o conhecimento foi aprendendo no campo, e voltando para as implementando. Então, assim, algumas coisas que muito felizes assim ver acontecer. Por exemplo, esse grupo nós fazendo um projeto de setup no México, numa planta que produzia uma sala escura, e o setup, a troca de cultura era feita numa sala escura, e essa troca era 30 minutos. Em 5 dias nós deixamos esse setup em 6 minutos. Aqui em Manaus, por exemplo, as nossas máquinas de embalagem eram 30 minutos o setup, todas ficaram 5 minutos. Então, é mágica? Não é mágica, é técnica, né? E infelizmente, a gente aqui está abordando só uma ferramenta que é muito importante, que é o VSM. Mas, por exemplo, tem treinamentos de algumas ferramentas de Lean que você tem que ter no mínimo 8 horas, 10 horas para você explicar sobre elas, né? Eu vou tentar dar um apanhado sobre diversas aqui, e que vocês, e se vocês tiverem um pouco mais de dúvida, entre em contato comigo, que eu tenho algum material para compartilhar também, tá? Posso dar algumas dicas. Uma coisa também importante, nos últimos anos eu saí de Manaus, fui morar no Rio de Janeiro, eu virei eu virei Lean Coach da Shell Lubrificantes no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu conheci também esse universo fora de Manaus, implementando o Lean Manufacturing. Então, tem muita diferença por conta da região, do público, das empresas e tal. Então, assim, Manaus tem algumas empresas, falando de Lean Manufacturing, tem algumas empresas que têm um nível muito bom, que eu considero assim, nível até como empresas como referência. Eu posso até citar algumas aqui, tipo Electrolux, tem um programa muito forte de Lean, Salcomp, Motor Honda, sempre é japonês, Motor Honda, Yamaha, existem os seus programas internos, muito similar ao Lean tradicional americano, a esse modelo aí, mas também tem essa. Então, assim, a japonesa geralmente tem muito disso, né? Pelo menos o 5S, manutenção, é muito forte. E o cenário em Manaus é assim: ainda muitas empresas buscam esse conhecimento. É um cenário em expansão. Eu vejo que esse movimento de indústria 4.0 que existe hoje, o Lean Manufacturing, a base, é muito importante para que projetos de milhões de reais são implementados aí não vá para o brejo, né? Isso já é uma realidade em Manaus, tá? Eu faço parte de alguns institutos aqui em Manaus e fui procurado, inclusive, há uns meses atrás por um, e sinalizaram isso, que alguns projetos de indústria 4.0, onde eles implementam alguns módulos desses de IoT, Big Data, implementam automatização com robôs, coisas desse tipo, na bancada, no instituto funciona muito bem, mas quando se implementa no processo, é um processo desorganizado, entendeu? Então, assim, não é Lean. O primeiro passo para tentar buscar esse sucesso é você ser primeiro Lean, ter o seu processo otimizado. E hoje, o que acontece no cenário em Manaus? Algumas empresas têm o dinheiro, têm formas de implementar em P&D e desenvolvimento, mas na hora de implementar, os processos, como não são enxutos, organizados, eles geram esse tipo de
de insatisfação até de resultado, né? Então, é importante fazer esse planejamento antes de implementar o Lean. Bem, como eu falei nesses slides aqui, eu vou passar para vocês alguns conteúdos que vai dar um apanhado geral sobre isso, tá? Se vocês tiverem uma dúvida em algum slide, vocês podem mandar aqui pelo chat lá a pergunta aí, que depois a gente responde todas, tá? Tá. Bem, vamos lá. Esses slides aqui contemplam o quê? Conceitos fundamentais do Lean, né? Nas diversas aplicações e o exercício que a gente tinha comentado há pouco. Bem, nesse slide aqui tem um comentário aqui para a gente pensar um pouquinho, né? O que você consegue fazer em 60 segundos? Hoje, com esse mundo aí, tudo digital, né? Essa transformação digital, tempo para a gente hoje é dinheiro, né? Isso hoje é uma máxima mesmo, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, saber usar o nosso tempo muito bem. Muitas das vezes também tem um lado negativo que a gente usa o nosso tempo muito mal, né? A questão de comunicação digital, a gente não consegue usar de forma eficiente. Então, ontem, inclusive, que está compartilhando com vocês, ontem eu assisti um documentário onde o homem, na época das cavernas lá, ele talvez demoraria 100 anos para conseguir ter uma transformação muito grande na vida dele em conhecimento. Isso eu vi um documentário ontem, 100 anos. No início do século passado, esse tempo para um ser humano conseguir adquirir conhecimento para que a vida mudou, se transformou por causa daquele conhecimento de tecnologia e tudo isso, da sociedade. No início do século passado, se transformou para 50 anos. Há 10 anos atrás, se transformou para 5 anos. E de um ano para cá, o que nós vimos há um ano atrás já não é o que existe hoje. Então, se a gente for fazer um histórico, há um ano atrás, muitas empresas já se transformaram, muitas empresas que eram líderes hoje já não são. Então, assim, a forma que a nossa vida está se transformando, e isso gera alguns problemas como ansiedade, tudo isso. Então, assim, e algumas exigências como profissionais que nós precisamos evoluir, né? E por exemplo, em 30 segundos, tudo isso vai acontecer. Por exemplo, em 60 segundos ele consegue ter 600 novos uploads de vídeo. Então, em um minuto, 600 vídeos foram carregados no YouTube, né? E aqui fala sobre o Google, por exemplo. O Google, em um minuto, existem 694, quase 695 mil buscas. Tem algum microfone ligado, pessoal? Bem, o mundo digital, ele hoje nos obriga a pensar e agir de forma mais veloz, né? Outro exemplo aqui, em 60 segundos. Em um minuto, 710 computadores são vendidos. 180 celulares são vendidos pelo eBay. Então, assim, o mercado também precisa ter essa velocidade às pessoas, né? Então, um apanhado aqui do que a gente vai ver, o Lean em contexto empresarial, hoje o mercado, né? Nessa questão empresarial, hoje os mercados são altamente competitivos. Então, assim, se você está jogando no mercado um produto novo, pode ter certeza, se você hoje for líder, em muito pouco tempo vai ter um concorrente com um produto melhor que o seu ou com um preço melhor que o seu. Então, o mercado é altamente competitivo. Isso é uma realidade, né? Existem os produtos fashionistas que chamam, né? Por exemplo, um iPhone, ele é considerado um produto fashionista, porque
ele é um celular em teoria que funciona igual ao outro. Ele é um sistema parecido, não um sistema iOS, mas assim, ele liga, você fala, você acessa a internet, mas ele tem um potencial em qualidade e consegue o produto, ele consegue despontar no mercado. Então, lança um novo celular, um novo RAM, né? Porque as pessoas já sabem que vai encher difícil, mas ponto aqui são clientes mais informados, mais exigentes. E essa exigência é mais qualidade é tão importante quanto essa experiência que o produto vai proporcionar. E o prazer, o status de ter a funcionalidade que pode proporcionar tudo isso. Então, assim, isso faz parte. É tão importante quanto a qualidade do produto, né? Antigamente só a qualidade era importante, né? Preços necessitam ser mais competitivos. Claro, quando eu tenho concorrência, se o meu produto for exatamente igual ao outro, vou ter que ter o meu preço melhor, né? E é aqui está muito relacionado também a Lean, né? Qualidade, preço, competitividade, então tudo isso está relacionado a Lean Manufacturing. Personalização de massa, né? Existem alguns mercados aí onde você consegue, você é exigido pelos seus clientes a ter essa personalização, né? Tem que buscar essas relações mais duradouras. Como eu acabei de dizer, os processos se transformam de forma muito mais rápida, os produtos estão essa relação muito mais duradoura com o seu cliente, hoje está relacionada a você sobreviver, né? Então, não é só preço, qualidade. Então, assim, esse relacionamento, você atender bem, é importante, né? E mudanças estratégicas que são constantes, né? Então, se o mundo se transforma muito rápido, eu preciso também ter mudanças estratégicas muito grandes. Há um tempo atrás, as empresas geralmente faziam planejamentos para o que eu quero ser daqui a 5 anos, né? Hoje em dia, isso não funciona muito bem. Você pode até se planejar a médio prazo, mas você tem que se visitar esse planejamento e revisar isso, né? É muito importante, porque o mundo em um ano já se transformou, né? Esse material aqui tá aí para vocês, tá? Em PDF. Então, assim, eu vou passar muito rápido, porque ele é um pouco longo, mas só para vocês entenderem de onde chegou esse termo Lean, né? Isso é importante que vocês entendam. Então, primeiro passo, pessoal, existia a produção artesanal, né? Então, a produção artesanal, aqui tem até um exemplo. Esse conteúdo aqui, ele é de um livro muito bom do Pascal Denis, que eu até aqui, vou tentar mostrar para vocês, que é esse livro aqui, ó. Produção Lean Simplificada. Ele é um livro que custa R$50 na Amazon. E Pascal Denis é um escritor canadense. E ele foi funcionário da Toyota no Canadá durante quase 20 anos. E ele viveu exatamente isso. Então, eu vi que o conteúdo é muito parecido com o que eu vivi, né, que eu chamo da ilha. Então, assim, no livro dele, ele explica, ele conta essa historinha aí. Se você quisesse comprar um carro em 1900, você teria que executar alguns passos, né? Você teria que visitar esse produtor artesanal na região. O dono da oficina tomaria suas notas, especificações do que você busca no seu veículo, no seu carro, e o dono da oficina é o produtor, é o fabricante, né? Meses depois você receberia seu carro, mas não 100%. Você precisa fazer ajuste, né? Você teria que testar na estrada, acompanhar um mecânico e modificaria de acordo com o seu gosto. Então seria como se fosse um protótipo em vida ali, né? Que você vai debugando e melhorando ele
conforme vai usando. A produção artesanal tinha pontos positivos e negativos, né? Você vê que a balança está pesando um pouco mais para o negativo. Então, com o positivo, o seu carro seria único, o seu produto seria único, a satisfação de lidar diretamente com o fabricante e sua equipe, direto com a pessoa que vai produzir para vocês. Com o ponto negativo, o custo seria altíssimo, esperaria talvez muito tempo para ter ele pronto, e a qualidade não seria confiável. Né? Então, assim, mesmo esperando muito tempo, pagando caro, você não teria a qualidade desejada. Então, a produção artesanal apresentava também algumas características, né? Uma força de trabalho composta de negociantes, semi-independente, com habilidades em desenho, máquinas e montagem. Ou seja, o cara que negociava o produto com você, ele tinha habilidade de desenhar, de montar, de fabricar. As organizações eram descentralizadas, então não era tudo numa fábrica como hoje é, né? Uma fábrica de carro. Funilaria, pintura, tudo está dentro do ambiente. Pequenas oficinas de máquinas forneciam a maioria dessas peças. Então, eram também produções artesanais feitas por terceiros, por outros. O dono ou empresário coordenava esse processo, né? E contatava diretamente fornecedores, trabalhadores e clientes. Então, dependia muito do contato do empresário com os fornecedores, trabalhadores, clientes. Então, assim, ele fazia esse elo, né? As máquinas tinham uso geral, eram usadas para cortar, perfurar, polir, então, assim, não tinha uma máquina específica para cada etapa, né? Tudo isso atrasava a produção. E, como eu falei, o volume de produção era baixo, com preço altíssimo. Hoje em dia, ainda, pessoal, esse conceito de produção artesanal ainda existe em pequenos nichos, principalmente nesse produto de luxo, né? No nicho de produtos de luxo. Eu coloquei 3 exemplos aqui. Por exemplo, hoje, a Lamborghini, a Ferrari, a Aston Martin, outros, né, atuam nesse mercado. Um cliente hoje pode chegar a comprar uma Ferrari, ele pode escolher, cara, desde do motor, do modelo, da cor do carro, da cor da cobertura do volante, os acessórios internos, ele pode escolher tudo. O carro é personalizado, paga o custo por isso, mas ele consegue ter o produto da forma que ele quer. Né? Então, o conceito de personalização hoje está muito associado ao mercado de luxo, ou seja, é um produto caríssimo, né? Inclusive o mais caro. Como exemplo aqui, essa empresa continua a produzir pequenos volumes, produzem veículos muito caros, né? Continua ainda a produzir para compradores que buscam esse prestígio, questão de alimentar o seu ego, né? De prestígio, questão social aí, e a oportunidade também de lidar diretamente com a fábrica. Então, esse conceito artesanal ainda existe. No livro aqui, o Pascal Denis conta que os nostálgicos ainda veem a produção artesanal como uma era dourada, né? Que onde a arte do produto era mais importante. E as empresas davam atenção especial a cada cliente. É verdade que a era dourada, somente os ricos podiam comprar o produto. A realidade também é previsível. Cada produto era essencialmente um protótipo. A ação de melhoria não era amplamente compartilhada. Na verdade, algumas organizações profissionais viam a melhoria como uma ameaça. Né? Então, esse era o aspecto da produção artesanal dessa época. Aqui tem uma observação que Henry Ford e Taylor se esforçaram para superar esses problemas. A gente vai falar sobre Ford e Taylor aqui na frente, tá? Então, passando da produção artesanal, pessoal, tem um momento da humanidade aí que começou-se a pensar em se produzir em grande quantidade. Nesse momento fez com que as pessoas saíssem das suas vilas, do interior das grandes cidades e abandonaram todo esse conceito artesanal e foram trabalhar em grandes empresas para produzir produtos em alta quantidade, mesmo alguns com qualidade não confiáveis, né? Taylor foi um cientista, né? O Taylor criou a engenharia industrial. Né? Então, essa questão de cronoanálise, de criar instrução de trabalho, tudo isso, Taylor foi o cientista que criou ou desenvolveu isso. Né?
Então, Fred Winslow Taylor, ele era um gerente na fundação na Philadelphia e criou a base da produção em massa. Ele foi o primeiro a aplicar os conceitos científicos na manufatura. Ele entendia que o sistema artesanal era, em boa parte, empírico. Então, a indústria por criar tempos e métodos de cada atividade, né? E usava isso como base para treinar os novos funcionários que, inclusive, vinham de processos artesanais, outros nunca produziram nada, né? O mercado exigia ter mão de obra para se produzir de forma qualificada. Então, o foco dele era produzir com menos custos menores, as pessoas que eram habilitadas, capacitadas, poderiam ter os salários elevados, né? Esse conceito de ter salário elevado, Ford também aplicou isso muito na empresa dele. Então, assim, era muito associado a se produzir mais, ser produtivo. Quanto mais produtivo eram os operadores, mais eles ganhavam dinheiro, né? Então, assim, o processo em massa era isso. Era um incentivo a se produzir muito, né? Incluía um sistema de pagamento por quantidade de peça produzida, ou seja, gratificação pelo que se produzia. Então, aqui um apanhado. O sistema Taylor se baseava na separação, planejar e produzir. Entre planejar e produzir. De uma forma científica, aqui ele achava que todo e qualquer trabalho necessitava preliminarmente de um estudo para se determinar a melhor metodologia, visando sempre o máximo de desempenho. E esse trabalho científico era a base para que ele usasse para treinar as pessoas, né? Então, treinamentos. Ele acreditava que os trabalhadores treinados produziriam mais e com melhor qualidade. Então, ele apontava que instruções deveriam ser sistematicamente que estas instruções deveriam sistematicamente ser transmitidas a todos os empregados, ou seja, todos deveriam passar por treinamentos, né? Entendia que a mão de obra não possuía a instrução necessária para planejar o trabalho. Em relação ao autocontrole das atividades e novos procedimentos, Taylor inseriu a supervisão funcional, ou seja, a questão de qualquer processo produtivo ter um supervisor, surgiu nesse momento. Ainda existe isso, né? Você tem que ter um processo produtivo, você tem que ter um líder de produção, tem que ter alguma pessoa que seja o elo entre o planejamento, a demanda do cliente e o fazer ali no Gemba, né? O que está acontecendo no chão de fábrica. Aqui eu tenho algumas fotos, as fotos são reais, tá? O Taylor, o grupo dele fazendo análise na época, alguns trabalhos aqui sendo feitos em campo, né? Só que o Taylorismo, como se fala, era um termo negativo, né? Porque como os trabalhadores precisavam cumprir um tempo de produção alinhado em dados científicos, em treinamentos, a gente entendia que isso é um trabalho bruto e desumanizador, né? Então, o taylorismo era muito significado, tinha um significado assim como coisa muito ruim na época, né? Massa se desenvolveu nessas linhas, não foi a intenção do Taylor, ou seja, a intenção dele nunca foi transformar, incentivar a se produzir de forma descontrolada, muito, ou seja, a produção em massa. Mas isso foi consequência, né? Porque como conseguiu fazer as pessoas produzir muito rápido, ou ser mais eficiente, deu condição para que as empresas consigam produzir muito com a ideia de que vai vender muito, né? E se faturar muito. Que é o segundo passo, que Ford usou muito isso, né? Bem, como inovações do Taylor, e o trabalho padronizado, né? E foi criado por ele, identificação da melhor forma e mais fácil de fazer o trabalho. A busca sempre por tempo de ciclo reduzido. Estudos de tempos e métodos, tempos e movimentos, né? E a questão de medição e análise dos processos, né? Aqui tem uma frase do Taiichi Ohno, que é do TPS, da Toyota, que os grandes pioneiros da produção Lean, desde Taiichi Ohno até
Xinguei o Xingo, reconheceram o quanto eles deviam a Taylor. Só antecipando aqui, a base da Toyota está muito associado a isso, tá? Somente trabalho padronizado, ter os ciclos claros e que as pessoas consigam produzir de forma repetitiva e que consigam entender que o processo deles tem um prazo para se entregar. Eu comentei ainda há pouco sobre o TACT. O TACT tem relação a isso também, né? O passo 2 aqui, cara, quando a gente fala em produção em massa, a gente não pode passar por esse tema sem falar de Ford, né? Uma curiosidade para vocês, se Ford, eu coloquei isso até no vídeo aí, se Ford, se vocês procurarem no Wikipedia lá, quem são os homens mais ricos da humanidade? Vocês vão ver que Ford, mesmo tendo falecido há muito tempo atrás, ele hoje estaria entre, acho que foi o 12º ou 13º homem mais rico da humanidade. Vocês terem ideia quanto esse cara faturou de dinheiro. Vocês terem ideia, nem ele está na frente de Bill Gates e outros que ganham muito dinheiro hoje no mercado mundial. Ele está na frente de vários desses, né? Então foi um cara que teve muito sucesso no momento dele, né? E a produção em massa contribuiu muito com isso, né? Ford dizia que ele conseguiria fazer qualquer carro, desde que fosse preto, né? Então ele conseguiria ter menos interferência no processo de mudança de cores e coisas desse tipo, se ele conseguisse manter o padrão da produção dele, né? Então, esse slide do Ford aqui é muito longo, mas eu vou estar disponível para vocês aí. Vou só pincelar algumas coisas importantes aqui, ó. Ele criou o primeiro carro dele, esse modelo T, em 1908, né? Então, a base da produção em massa não foi a linha de montagem, foi, na verdade, a possibilidade de intercâmbio de peças e facilidade de montagem. Ou seja, ele entendia que os carros que ele fabricava precisariam ter peças que fossem fáceis de trocar. Ele criou muito processo de fabricação com prensa, né? Criou as peças sendo fabricadas por prensa. Então, não tinha mais aquele conceito de fabricar um paralama de forma artesanal, onde talvez o primeiro não seja igual ao segundo, né? Então, assim, ele tinha muito essa questão da padronização das peças e que elas fossem intercambiáveis. E com isso foi a base para que ele criasse um processo de linha de produção, né? Então, para conseguir essa intercambiabilidade, Ford padronizou, né, esse uso dessas peças nas operações. Então, ele foi ajudado por inovações nas ferramentas para máquinas, peças pré-formadas. Ou seja, nesse momento, a humanidade começou a ter disponibilidade de máquinas que pudessem criar essas peças, as prensas, né? Então, isso contribuiu muito com ele. Aqui no último tópico, falar sobre desbalanceamentos e congestionamentos e outros problemas, que eram muito comuns à medida que trabalhadores mais velozes passavam dos mais lentos. Ou seja, a gente está falando aqui sobre a teoria das restrições, o gargalo, né? Então, alguns processos, como eram desbalanceados, alguma etapa se produzia muito mais rápido, sofria interferência do processo posterior e ele tinha que parar, né? Então ele começou a aplicar alguns métodos de melhoria, como reduzir o tempo de caminhada, colocando as peças próximas dos operadores. Esse modelo é usado até hoje em fábrica de automóvel. As peças são entregues na posição que o operador trabalha, né? Não sei se vocês conhecem, mas hoje o carro, na verdade, ele viaja por uma esteira e ele não para, né? Ele continua andando, os operadores vão montando o carro, as peças que eles precisam montar naquele momento, naquele estágio, o carro vai caminhando, no momento que ele termina de montar a peça seguinte dele, ou seja, na ele certo, no início ele já tem a peça ali.
Então, assim, isso é um conceito usado até hoje. Né? Mais o número de variadores, assim, ele começa a ensinar de diversas, diversas ações de trabalho, montagem em movimento, foi uma... Professor, desculpa lhe interromper, o seu áudio está falhando, os alunos não estão conseguindo acompanhar. Ah, legal, legal. Eu acho que isso é bom. Tá? Hoje Tá falhando agora ou já tem um tempinho? de robótica, Nessas então suas eu últimas estou bem falas, ele sensível falhou a se inscrever bastante, nessa então seria direção. bom se eu repetir um pouco. Foi Ah, mal. ele aqui ele fez ele deu uma mensagem de conexão de internet. Eu acho que foi nesse momento, então. Tem, por exemplo, se tu Isso. fizer Lince e Sigma, Você acha que é voltando um slide só? Hein, Thaís? Voltar só um slide, você acha ou mais? Acredito que desse slide aí o senhor pode repetir o que o senhor falou, que foi quando começou a Tá, falhar mais. deveria. O Lince e Sigma, eu acho tá, que seria a única exceção aí tá. que eu daria para fazer um artigo para os dois. Bem, deixa eu só tentar repetir aqui. Então, nesse slide aqui eu comentei sobre uma das inovações do Ford foi a questão de reduzir o tempo de caminhada dos operadores. Aqui em cima ele comenta sobre isso. Esse tempo de caminhada, porque antes os operadores da fabricação do veículo, naquela etapa, eles tinham que caminhar, pegar peça em algum local da fábrica e voltar e montar o carro, né? Isso atrapalhava muito o processo. Então ele entendeu que as zonas de trabalho precisavam ser abastecidas por alguém, né? Então isso foi uma inovação dele. Além, como eu tinha comentado aqui embaixo também, sobre a intercambiabilidade e facilidade de trocar peça, né? Ou seja, as peças eram produzidas para que fossem fáceis de serem trocadas, né? Isso é um conceito que é usado até hoje, né? Inclusive a questão de abastecimento da linha de produção. Todas as empresas de carro, moto, processos onde o produto caminha numa esteira sem parar, que também foi uma inovação dele, usa esse mesmo conceito até hoje, né? Então, Ford também utilizou os conceitos do Taylor, né, de reduzir o número de ações que cada trabalhador precisava cumprir. Então, ele foi otimizando esses processos, né? Ford também teve uma ideia inspiradora que foi criar essa linha de montagem, a fabricação do veículo sem que ele não parasse, né? Que fosse uma viagem do início da linha até o final, sem parar. Como eu falei, esse conceito é usado até hoje. Todas as fábricas de veículos o utilizam dessa forma. Motos também, né? Assim, trabalhadores mais lentos se apressavam, se trabalharem de forma mais apressada, né? Mais rápida, pra, e reduzir a velocidade, o que levou a uma estabilidade generalizada, porque antes ele tinha gargalo. Um processo, quando o processo não era contínuo, o processo, se um processo anterior fosse um gargalo, que eu até comentei sobre a teoria de restrições, ou seja, se ele trabalhasse lento ou rápido, né, e atrapalharia, e se o processo posterior, por exemplo, se ele trabalhasse rápido e o posterior fosse lento, esse dentro seria o gargalo, né? Então impactaria muito no processo anterior, que ele teria ou que parar ou que reduzir a velocidade. Aqui nesse slide ele comenta que, na verdade, a gente comenta que o processo de forma contínua você consegue ter
aí, ó. Clara aí que os operadores produzam dentro do seu. Hoje esse conceito a gente se chama TACT, né? É um ponto interessante, os youtubers como Thaís. Professor, seu áudio está falhando. Nessas suas últimas falas não Pode saiu reduzir nada. Não está aparecendo, não? É. Só... Só... Aí, beleza, então vamos lá. Eu desliguei a câmera, eu acho que esse era o problema, tá? Se vocês não conseguirem ouvir bem de novo, vocês me ajudem, me avisem, tá? Eu tava Ford, esse slide deve estar vai estar disponível para vocês, mas Ford criou algumas inovações, né? Que foi essa questão da intercambiabilidade de peças, trocar as peças foram criadas por ele para ser trocada de forma rápida, montada de forma rápida, né? Então isso facilitava a produção. Redução das ações exigidas por cada trabalhador, aqui embaixo do slide, né? Comente sobre isso. Como está ali em cima do slide, os operadores antes precisavam sair das suas áreas, das suas zonas de produção para ir buscar peças, ferramentas. Então isso foi acabado, isso não existia mais. Tinha uma pessoa para alimentar o seu processo. E a linha de montagem movimento. Ou seja, desde o início até o final, ele viaja aqui deu um erro de internet aqui. Ele viaja pela que existiam antes, os operadores terem o cuidado de não ser o gargalo no processo. Então os processos foram balanceados, melhorados, né, e aumentou essa produtividade nisso. Um fator interessante da época, pessoal do mercado, era que tem um chat aqui, bem, era que na época, como o processo produtivo, quanto mais ele produzisse, ele conseguia baratear o custo dos itens. Ele conseguiria baixar o custo desses itens, ele conseguia baixar o preço do veículo. Ou seja, ele começou a entrar num ciclo de vender muito. Então, isso foi o que levou a Ford a ser ao nível de produtividade que ele conseguia alcançar, né? Ele conseguia cada vez pagar mais para os seus funcionários, conseguia cada vez mais produzir mais e cada vez vender mais, apesar do carro ser preto, né? Então, assim, sempre o carro seria preto, mas ele conseguia vender, né? Então, entre 1908 e 1920, o Ford alcançou a venda de 2 milhões de unidades por ano, né? Bem, aqui tem os fatos curiosos sobre Ford.
nesse outro slide aqui, eu vou deixar para vocês aí, para vocês darem uma lida, tá? São fatos curiosos aí. Falando um pouco de linha aqui, do James Womack. Ele, em 1990, ele escreveu esse livro, A Máquina que Mudou o Mundo. Ele com Daniel Ross, escreveram esse livro. O livro é baseado numa tese de doutorado. Os três eram alunos do MIT e eles foram para o Japão para identificar por que os carros japoneses tinham um conceito de ser carros muito com qualidades superiores aos carros americanos, né? Só que ao chegar lá, eles identificaram que não era a questão do carro em si. Existia uma cultura por trás, né? E por isso que eu li A Máquina que Mudou o Mundo. Então assim, se entendia que o conceito do veículo era o resultado de uma cultura muito forte, né? Eu espero que o áudio esteja bom agora, tá, pessoal? Bem, a produção em massa, esse cidadão chamado Sloan, passamos por Taylor, por Ford, e o Sloan, na verdade, ele pegou esse conceito dos dois, ele criou um ar muito mais de gestão, né? Ele pegou as inovações, ele criou um conceito de autogerência de marketing, né? Ele foi executivo General Motors, né? E o sistema de produção em massa precisava ter uma gestão de executivos para que ele tivesse, de fato, uma forma de alcançar outros mercados e ser muito mais eficiente em retorno financeiro, né? Então, ele criou ações de contabilidade, entendia que, na verdade, as pessoas não tinham aquela questão mais de ter empregos fixos, né? Então, assim, qualquer pessoa lá que se fosse improdutiva, ela poderia a questão de que quanto mais as pessoas fossem mais velhas, ele entendia que as pessoas eram improdutivas e geralmente eram demitidas, né? Então, nesse momento, se criou um problema muito sério na questão fabril, porque começaram a surgir os sindicatos, né? Então, os sindicatos começou a ter um desânimo muito grande dos operadores para se trabalhar nesse segmento e começaram a questionar muito, né? Essa forma de trabalhar, de ser pressionado, de ser demitido por causa da sua idade. E os sindicatos entraram muito forte nessa questão de defender os seus colaboradores, né? Então, produção em massa, em teoria, seria o sistema do Taylor, a inovação do Ford, as inovações do Ford e as técnicas de administração e marketing do Sloan. Isso, basicamente, é o conceito onde o Pascal Dennis comenta que os três são fundamentais para a gente entender o que foi a produção em massa, né? E onde entra o Lean nisso, né, pessoal? O Lean, como falei, existe um livro lá onde o lado ocidental do mundo aí começou a entender o que era Lean. Esse termo é um termo em inglês que significa enxuto, né? Então, o sistema Lean de produção, conhecido como Sistema Toyota de Produção, né? Que é o TPS, representa o quê? Fazer mais com menos. Menos o quê? Eu produzir mais com maior qualidade, usando menos tempo, menos espaço, menos esforço humano, menos o equipamento, menos material, ou seja, usar o suficiente, né? Ao mesmo tempo dar aos clientes que ele quer. O Womack, ele escreveu, além da máquina que muda o mundo, tem outro livro aqui interessante, se vocês puderem buscar para ler, que é o Pensamento Lean, né? Onde ele faz uma abordagem a respeito do que é o pensamento Lean, algumas ferramentas, algumas formas de como a Toyota usa isso, né? E
apesar dos princípios Lean terem sua origem na produção, eles podem ser aplicados universalmente, né? Para vocês terem ideia, essa crise aí que está tendo global por conta desse vírus aí, né? Aqui no Brasil existe um programa chamado Lean nas Emergências do SUS. Então, assim, eu estou falando já Lean na saúde, né? Então, esse é um programa que já roda em vários hospitais no mundo. No Brasil, há 3 anos. Manaus entrou nesse programa agora. Eu participei, inclusive, da apresentação. E isso, com certeza, está contribuindo com a batalha que está acontecendo agora no Hospital das Clínicas, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, então, e os outros hospitais que existem no Nordeste e no Sudeste, né, que passaram por essa implementação de Lean nas emergências. Um outro segmento que está começando muito forte aí é o Lean, que chama de Lean Printing, né, que é o Lean aplicado em indústrias gráficas. Essas indústrias geralmente prestam serviço ou produzem para grandes empresas e elas precisam se adequar a isso. Elas precisam trabalhar com Kanban, com sistema puxado de produção, não entregar com qualidade, né, tudo isso. Então, o Lean também é aplicado na construção civil, Lean Office em escritórios, né? Então, existem outros segmentos onde se aplica o Lean Manufacturing hoje. Tá? Então, é esse tópico ali embaixo onde ele tem esse comentário. Então, como eu falei, é produzir mais com menos e, principalmente, pessoal, se aproximar cada vez mais do que o cliente deseja receber. No tempo certo, na qualidade certa, na quantidade certa. Isso é just in time. Então, produzir atendendo esses 3 tópicos, qualidade, tempo e quantidade, é ser uma empresa que atenda os princípios do just in time, que é ser um dos princípios do Lean, né? Essa figura muito básica aqui mostra um fornecedor, uma fábrica transformando o produto e entregando ao cliente, né? Eu queria que vocês prestassem um pouco atenção nesses 2 termos aqui, o verde e o vermelho. Então, Lean Manufacturing também a gente pode entender o quê? É o modo simples de entregar valor ao cliente. Ou seja, com o mínimo de desperdício em sua operação. E o que é valor, né? Valor, existe um vídeo lá que eu queria que vocês assistissem depois, que é o do Kandô, né? Que vocês vão entender o que é valor. O valor está muito associado à questão do produto que eu comprei, ele tem que me dar uma satisfação pessoal e não a satisfação financeira. A gente acabou de falar de Ferrari aqui, Lamborghini. Para algumas pessoas pode até ter um valor, além do financeiro, valor sentimental, mas para algumas pessoas, você por exemplo, comprar uma Kombi, possa te remeter a uma sensação que seu pai se levava para a praia ou para um passeio dentro de uma Kombi, dentro de um Fusca, e você quer ter aquilo para se lembrar desses momentos. Tá? Então, para você tem esse valor, né? Então, não necessariamente é o valor financeiro, né? Então, quando a gente fala de valor, antigamente, essa era a fórmula para que o mercado exigia. Eu tinha um custo para se produzir, eu jogava minha margem de lucro e eu tinha um preço e colocava no mercado e vendia. Só que hoje, esse conceito mudou. Esse conceito, o mercado já te dá o preço. Qualquer produto que você jogue no mercado, ele praticamente o mercado já tem um preço para ele. E você tem um custo para se produzir, né? Se você tiver um custo muito elevado, o teu lucro vai ser muito baixo. Então, onde é que eu posso ganhar dinheiro aqui, já que eu não posso mexer no preço de venda e eu não posso aumentar meu lucro? Eu só consigo aumentar meu lucro se eu reduzir meu custo, né? E aí, eu reduzindo o custo, isso aqui está no slide para você depois dar uma olhada, mas assim, eu reduzindo o custo, eu consigo aumentar o meu lucro. O Lean entra nisso. Se qualquer empresa, além de buscar produtividade, atender meu cliente, o Lean está associado a ter retorno financeiro. Então, ser Lean é ser eficiente e financeiramente saudável. Entendeu? Muitas empresas ainda não entenderam isso, porque não é fácil. É você mudar a cultura, e cultura não é fácil, né? Aqui tem um ponto importante.
o sistema Toyota Taka muda em japonês, né, que significa desperdício, de forma implacável. E também envolve os membros das equipes em atividades de melhorias padronizadas e compartilhadas. A Toyota hoje, para vocês terem ideia, qualquer funcionário pode fazer um Kaizen de melhoria. Esse Kaizen de melhoria, hoje, algumas partes da linha de produção consegue alcançar uma redução de meio segundo. 1 segundo. Aí você fala, pô, só isso, mas multiplica isso por milhões de carros para ver como um carro. Você tem ideia de quanto que é o retorno em tempo, né, de produção. O Lean na Toyota, que é o TPS, ele é simbolizado por essa casinha aqui. Toda casa precisa ter uma estabilidade, você precisa ter uma base, né? Então, a estabilidade aqui embaixo, depois entre processos padronizados. Essa casa precisa ter um telhado ali em cima que consiga atender o cliente, como simbolizando 2 colunas. A casa, eu só consigo alcançar essa excelência, que eu consiga atender o cliente como adequado, eliminando desperdício, se eu conseguir estruturar a minha empresa, o meu processo dessa forma. Just time, atendendo os clientes de forma eficiente, no tempo que ele quer, na quantidade e na qualidade, e no JIDOKA, que é o ter processos onde os processos não produzam defeitos para as outras fases. Então, assim, eu mato o problema antes que ele aconteça. Assim, dificilmente eu vou mandar para o meu cliente o produto com defeito, né? Nesse outro slide, vocês vão ver que dentro agora apareceram as ferramentas que fazem parte de cada etapa dessa, né? Na estabilidade, é importante você ter trabalho padronizado, começar com 5S, implementar JIDOKA, manutenção autônoma, que é o TPM, buscar começar a ter princípios do Rei Junka com o Kanban, né? E aqui são outras ferramentas. Então vocês verem que tem um leque gigantesco de ferramentas que não necessariamente você precisa implementar tudo, tá? Mas algumas dessas são interessantes por conta do que sua empresa vai querer ser daqui a alguns anos, tá? Aqui no centro dessa casinha existe a questão do envolvimento. As pessoas estão dentro dessa casa, os colaboradores. Então os funcionários precisam ser flexíveis. Eles precisam produzir em qualquer etapa do processo, ser treinados para trabalhar em qualquer etapa do processo. Ser motivados, né? A procura de um jeito melhor de se trabalhar. Então, com isso a gente consegue atender alta qualidade, alta segurança, entregar produto com valor agregado, em baixo custo e reduzindo os tempos de ciclo, né? Aqui é um apanhado do que eu comentei agora. Thaís, tá ouvindo bem, Thaís? Só me dá um alô aí, por favor. Tá, dá para ouvir, mas tá falhando de vez em quando. Isso. Tá bom. Bem, só comentar um pouquinho. O livro do James Womack, A Máquina que Mudou o Mundo, ele traduziu o TPS para o lado ocidental aqui, que o Lean dentro da Toyota ele é baseado em 5 princípios, né? Que é o valor, cadeia de valor, fluxo, sistema puxado, né? Puxar, e perfeição. Ou seja, valor. Você tem que especificar qual é o valor, qual é o meu foco, o que eu quero ser, para onde que eu vou, o que meu cliente busca, né? Esse é o valor. Cadeia de valor é a partir se eu souber de onde o que eu quero ser e por onde esse produto flui dentro do processo, eu tenho que mapear isso. É aqui que entra o velho Stream Map, tá, pessoal? VSM. Você faz um retrato do teu processo baseado naquele item, aquele produto que é o teu carro-chefe, por exemplo. É o item que te sustenta. É interessante fazer a cadeia de valor dele. Buscar criar um processo com fluxo contínuo, sem interferências, né? O pull é fazer com que o processo tenha uma velocidade e uma resposta de atendimento ao cliente quando ele puxa a produção.
Ou seja, eu só aciono o meu processo, minha cadeia, quando o cliente faz um pedido. Esse é o nível que eu tenho que ter. Agora, claro, para chegar nisso, as minhas máquinas não podem quebrar, o material não pode faltar, as pessoas têm que ser treinadas, então tem muita coisa para se fazer até lá. E a perfeição. Acabei de dar o exemplo que a Toyota busca hoje meio segundo, um segundo para ser perfeita, né? Eu falei sobre valor e perda, por exemplo, esse processo do início ao fim, todo processo tem perda, né? E a perda pode ser por conta de desperdícios que nós temos que a gente nem enxerga eles, né? Então, se eu conseguir tirar esse vermelho aí, que são as perdas, né, me sobra o valor. O valor eu expliquei agora, né? Que tem a questão sentimental, mas também tem a questão de entender muito bem o que o meu produto significa para o cliente, né? Isso é o valor. Eu falei do vídeo que é interessante vocês assistirem, tá? Sobre o Candu aí, que está indo para disponível. E perda é o inverso, né? Perda é o que o cliente não pagaria. E é o que adiciona custo para o meu processo, né? Então, existe um estudo aí que os processos a única operação pode ter tempo de recurso, ter algum desperdício embutido nele, né? Professor, as suas últimas falas Legal. saíram falhadas. Pessoal, vamos encerrar então, já que Né? Será que os outros conseguiram envolver bem? Porque não deu nenhum erro aqui de internet. Mas você fala aqui nesse slide de perdas, né? Isso, nessa explicação do boa noite a perdas, ele todos. começou a dar E uma vamos cuidar da falhada. saúde aí, que é importante. Tá. Deixei aí, depois de... Bem, deixa eu só voltar aqui. Perdas, então, é o inverso de valor, tá, pessoal? É aquilo que o cliente não pagaria dentro, embutido no seu produto, né? Até eu estava comentando que tem um estudo aí que de 5 a 20% de cada produto é o que adiciona valor nele, né? Quer dizer, até 80%, 80 a 95% dele pode ter desperdícios embutidos nele. Então, assim, é muito triste a gente saber disso, porque imagina que se um item que você compra, que grande parte dele é desperdício, né? É, é muito triste a gente entender isso, mas uma realidade. Bem, nesse slide aqui, uma linha sobre prazo, custo, né? Vamos simbolizar os blocos vermelhos que são no desperdício. Então, assim, se eu tenho um processo que eu elimino o desperdício, e eu tinha antes um prazo e um custo do início ao final aqui, eu reduzindo o desperdício, meu processo ficaria assim. Eu eliminando o desperdício, eu conseguiria reduzir prazo e custo. Então, assim, eu sei ter o processo Lean é isso, é ter um processo onde eu entregue o produto que o cliente quer, no valor que ele quer, reduzindo prazo e custo de empresa. Então, consigo ser produtivo, ser eficiente, atender o cliente e ter lucro. Então, isso é ser livre. Aqui é uma nuvem tem diversas ferramentas, algumas associadas, algumas linhas, outras mais modernas aí estão associadas. Aí o tempo é até 9 horas. Bem, para chegar no seguinte aqui, eu vou falar sobre muda rapidinho. Muda só é um termo japonês, significa desperdício. Valor. Então, antigamente o conceito de que desperdício era só o produto quebrado, né, danificado. Mas
não é bem assim, né? O produto, existem 7 desperdícios no processo. Então, quais são os 7 desperdícios, pessoal? Transporte, inventário, espera, movimentação, produzir em excesso, atividade em excesso e defeito. Defeito, rejeito, retrabalho, está tudo aqui dentro. Então, se não tem um processo onde tem que fazer retrabalho, o retrabalho só existe porque talvez tenha tido a oportunidade de ter criado algum defeito. Então, está aqui nesse 7º desperdício. Algumas literaturas dizem que existe 8º. Eu já vi literatura que fala de 10, tá? Mas, a princípio, oficialmente, vamos trabalhar nesses 7 desperdícios. Aqui outra forma, uma forma mais visual de vocês entenderem os 7 desperdícios, né? Então, só uma observação. Existe uma dúvida muito grande a respeito de transporte e movimentação. O transporte está associado a transportar algo, né? Usar um carrinho, uma esteira, uma empilhadeira. A movimentação está associada a questão ergonômica, né? Eu tenho que me agachar, me esticar, girar o corpo, ter que fazer algum movimento que eu possa ter uma lesão. Então, tudo isso está associado ao desperdício movimentação. Isso cria fadiga, cria improdutividade, tá? Então, esse é o aspecto da movimentação. Dentre esses desperdícios todos, o maior deles é considerado a produção em excesso. Porque quando eu produzo em excesso, significa que os outros desperdícios estão embutidos nele aí, né? Eu produzi em excesso, eu gerei transporte desnecessário, eu estou gerando espera, eu estou gerando um inventário gigantesco, ou estoque, né? Provavelmente eu gerei movimentação para guardar isso, para manipular, para tirar, para vender isso. E, consequentemente, atividade em excesso, podendo gerar defeitos, né? Então, o maior dos desperdícios considerados é produzir em excesso. Como eu falei, os 7 desperdícios têm relação com muda. Então, e o que é mura e muri? Então, muda são os 7 desperdícios, né? Mura e muri. O mura, ele é o desbalanceamento, né? E muri significa sobrecarga. De uma forma mais visual aqui, para vocês entenderem. Ó, isso aqui é desperdício, muda. Se um caminhão que eu posso carregar 3 toneladas, se eu coloco 3 toneladas em cada caminhão, eu posso parar um caminhão. Então, estou desperdiçando recurso aí. O mura seria esse desbalanceamento, essa inconsistência aí, né? Essa variação aí. Então, eu estou sobrecarregando um e eu estou aliviando o outro, né? Usando de forma inadequada o outro. Na verdade, os dois. E o muri é isso, é uma sobrecarga. Eu tô excedendo o limite do caminhão. Quer dizer, poderiam ter balanceado, né? E aqui é o processo ideal, quando você consegue ter 3 em cada caminhão. Né? Então, esse é o processo adequado para que você consiga não perder o seu recurso, que é o caminhão. Né? Uma forma aqui mais no processo produtivo. Muda é desperdício, ou seja, eu tenho uma máquina, eu consigo fazer só uma peça por dia. Mura está desbalanceado, uma fabrica poucas peças, uma por dia, outra fabrica diversas aqui, desbalanceado. O muri tem uma sobrecarga no equipamento e o outro embaixo aqui é sem desperdício, sem mura, sem muri, né? Então o processo está balanceado. O Lean Manufacturing tem 3 objetivos principais, que é atender as pessoas, os colaboradores, manter o respeito, manter motivados, valorizados, né? O processo tem que ser mapeado, tem que buscar eliminar desperdícios e sempre buscar a satisfação dos clientes, né? Aqui tu fala um pouco mais sobre os benefícios, que depois vão dar uma lidinha aí, tá? Os 4 P's da Toyota, como eu tenho um vídeo aí que eu gravei a respeito disso, onde eu falo que o primeiro P é solução de problema, é problem solving, né? Então, assim, o P é de problem, né? Então, assim, solução, a Toyota busca fortemente atacar os 4 P's, né? As pessoas têm que ser treinadas a solucionar problemas. As pessoas têm que ser respeitadas, né? E buscar crescer, ter desafios, buscar resolver. Então, assim,
usam fortemente o Kaizen aqui para se resolver isso. Os processos precisam criar fluxo contínuo, né? E sempre buscar eliminar desperdício. E a filosofia, que é a cultura, né? Ter metas a longo prazo, ter uma visão de crescimento e aprendizado organizacional e prover esse valor aos seus clientes, certo? Então, esse é o conceito dos 4 P's. O princípio da Toyota. No núcleo aqui desse processo do TPS, tem as pessoas, como eu falei, eles fortemente treinam as pessoas, pega a característica de cada um, tenta utilizar o melhor da melhor forma possível, né? Isso, consequentemente, cria times fortes, você consegue ter um empoderamento da alta gestão para buscar resultados agressivos, né? Com esse time preparado, e a organização toda ganha, né? Esse é o princípio da Toyota. Como eu falei, o Lean aplicado em diversos segmentos, mapear o fluxo de valor, onde você precisa, como eu falei, você precisa identificar qual o valor do cliente, o que ele busca no teu produto, o que ele quer, o que você precisa melhorar. Você identifica isso como? Fazendo o mapeamento do fluxo de valor, né? Você tem que selecionar a família de produtos ou um produto do processo. Então, você tem que... Aqui deu um erro de internet. Demanda da família de produtos mapeadas, tem que entender o valor, a necessidade do cliente, quantas peças diferentes são feitas ou produzidas, ter a frequência de entrega desse produto, tamanho do lote, outras informações. Então, assim, na verdade, existem outras informações, tá? Isso aqui é só um apanhado muito básico. Tem que entender isso, tá, pessoal? O que o seu produto passa por qual etapa. Não sei se todos aqui fazem parte de alguma empresa que tem um processo fabril, ou se nem todos estão nesse momento trabalhando nesse segmento, mas é preciso entender esses pontos. Tá? Então, assim, como se tivesse um processo fabricando produto A, um B e um C, né? De forma simbólica. Aqui é um exemplo de uma cadeia de valor, de um VSM. É só importante dizer para vocês que aqui essas caixinhas de baixo aqui, onde são as caixas de processo de transformação, a fabricação, a transformação é sempre do lado esquerdo para o direito. Tá? Então, a transformação, entrada de matéria-prima e saída do produto acabado é sempre nesse sentido, da esquerda para a direita. A informação do processo é da direita para a esquerda. Nesse caso aqui, algum cliente aqui acionou de forma eletrônica, por exemplo, o PCP da empresa. Mandou uma demanda aqui, ó, nesse caso. Esse PCP acionou os processos para se produzir, mandou a programação semanal. Essa programação foi acionada também para os fornecedores que tiveram prazo para entregar o estoque e a cadeia toda foi disparada para se produzir. Outro ponto importante aqui são os dados de cada caixinha, onde tem ciclo, tem setup, tem quantidade de pessoas. Informações são necessárias para que você consiga comparar talvez um processo com o outro. Tá? E aqui embaixo, ó, que vocês precisam... tem a questão do... Se vocês perceberem, embaixo de cada etapa do processo, tem um degrau abaixo. Depois sobe, depois um degrau abaixo. Sobe, degrau abaixo. Os tempos de cada ciclo etapa aqui só tinha no final do CM. Só colocar em cima. Então, significa o quê? Não adiciona valor. Se vocês perceberem, tempo de venda, estoque. Professor, não deu para entender nada sobre esses degraus aí. Você pode repetir? Aqui embaixo, essa tinha aqui, de cada processo. O professor está dando interferência no áudio, os alunos estão mandando no chat.
É, melhorou agora ou não? Agora tá melhor. Aqui não aparece nenhum erro para mim, eu não sei o que está acontecendo. Bem, vamos tentar O aqui. professor Vicente está pedindo para o senhor olhar o seu WhatsApp. E aí, de vez em quando, é bom o senhor dar uma perguntada para os alunos poderem se comunicar. Bem, tô concluindo aqui. Bem, vamos lá. Deixa eu tentar só concluir essa parte aqui. Essa questão aqui debaixo desse degraus aqui. Bem, o tempo que está embaixo é o tempo que eu preciso identificar o tempo de cada ciclo, de cada processo desse. Então, é o tempo que eu coloco no degrau abaixo. O degrau acima são os que não adicionam valor. Ou seja, aqui nesse exemplo, inventário, tempo de transporte. A soma desses tempos eu jogo no final, né? E aqui depois vou conversar, a gente vai fazer um cálculo para identificar qual a eficiência desse processo todo, tá? Deu para ouvir agora? Aqui tem um exemplo de um processo empurrado, puxado. O puxado, existe uma demanda que aciona toda a cadeia, né? Então o processo C aciona B, aciona A, e o outro é inverso. O A empurra para o B, que empurra para o C. Então, assim, existe processo. É, o, o movimento do processo é diferenciado, né? Ele começa sempre não do final para o início, sim do início para o final, né? Aqui é um exemplo de uma utilização dos princípios do VSM num departamento no escritório, né? Onde você pode usar post-it, você cria os departamentos. Aquilo lá é isso aqui, um processo onde é um processo licitatório, né? Onde passa por diversos departamentos. E aqui são as etapas, né? Quando você consegue mapear isso, essas etapas, você consegue identificar oportunidades. E você consegue identificar oportunidades que poderia ou passar para outra área, departamento, ou até eliminar, né? Então, isso aqui é um caso real aí. Então, conseguir reduzir o tempo, né? Conceitos e ferramentas de Lean 5S, um exemplo de um 5S, uma gestão visual no hospital. Como eu falei, o hospital hoje, nos últimos 2 anos, o Brasil, esse conceito está sendo aplicado nos maiores hospitais do Brasil, né? Então, assim, isso é muito comum e chegou já a Manaus desde o mês passado sendo implementado. Bem, aqui é um VSM utilizado em um hospital. Na área digital aí, na questão de software, existe uma metodologia chamada Scrum, né? Onde você desenvolve o software aplicando conceitos também alguns conceitos de Lean foram adaptados a sistema digital de tecnologia, né? Isso aqui é um exemplo. Formulário A3, lá se chama Canvas, existem algumas palavras como Kanban, que é utilizado também esse termo no sistema produtivo, no Lean, né? Então, bem, e esse aqui é o exercício. Até aqui, pessoal, é o que eu tinha para passar para vocês. Eu não estou conseguindo aqui abrir a tela do chat. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta aí? Quer comentar alguma coisa para a gente interagir um pouquinho mais aí?
Alô? Oi, estão me ouvindo? Pessoal, alguma dúvida aí de vocês, por favor, escrevam aí, que eu tô lendo aqui, tá? Pode escrever aí. Ô, Thaís, nosso tempo é até 9 horas, não é isso? Isso, professor, mas se quiser ir adiante, não tem problema. Você decide. Não, só queria abrir aqui para uma interação com eles aqui. Eu tenho uma dúvida aqui em relação ao material que tá lá no EAD, do portal do EAD, Certo. sobre o Just in Time. Tem um arquivo lá em PDF. Eu não Certo. entendi a figura 8.6. Queria saber se você podia explicar um pouco. Pera, deixa eu pegar aqui. Sobre o Kanban, não é isso? Isso. Então, é Eu não porque entendi direito. é como isso aqui é um artigo, né? Acho que tem a questão das cores, mas assim, geralmente essas imagens é porque eu tenho uma apresentação aqui, mas vai demorar muito para abrir. Mas assim, essas imagens geralmente elas são coloridas, né? Então, onde ele mostra aqui índice de segurança, zona de alerta, pode ter certeza que aí embaixo desses escaninhos aí seria vermelho. Você entendeu? Como se o fundo desse quadro fosse vermelho. Então, como o Kanban é uma gestão visual, é importante que ele seja colorido, concorda? Porque as pessoas de longe precisam identificar que, opa, se eu não for lá abastecer, a máquina vai parar. Então, primeiro, aqui embaixo, ele começa com cores verdes, tem uma faixa verde, depois tem uma amarela, depois tem uma vermelha, por trás dos caninhos. Então, dependendo da posição onde o cartão está colocado, eu que abasteço essa linha, por exemplo, eu posso passar no quadro e falar assim, bem, que se cada coluna dessa tem uma máquina 1, e a primeira coluna, máquina 2, máquina 3, etc. Se eu passar dados embaixo como 333, seria a zona verde, por exemplo. Significa que o material que eu coloquei para eles lá, um pallet, um carrinho, ou uma caixa, tinha um cartão em cima. Essa pessoa consumiu esse material, pegou esse cartão e colocou no quadro. Então ele comunicou para mim, mesmo eu não estando lá, me disse que ele já usou esse material. E nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo, é como se o processo tivesse utilizado 9 materiais, entendeu? Agora, se eu passar aí, se eu tiver disponível, eu posso reabastecer o processo. Mas eu ainda tenho tempo até chegar na zona amarela. Por exemplo, seria abaixo dessa linha aí, onde está uma setinha branca, que ele fala índice de segurança. Por exemplo, mais 2 cartões seria minha zona amarela.
É tipo assim, bem, eu tenho que ficar alerta. Eu já posso entregar todo o material, entendeu? Então eu vou lá, entrego todo o material, eu tiro todos os cartões daí e esvazio o quadro. Então, assim, qualquer pessoa que passe vai identificar que eu já entreguei o material. O perigo é quando você passar e você enxergar isso aí cheio de cartões, inclusive o último lá em cima. É o risco, porque você tem alguns minutos para entregar tudo, porque senão a máquina vai parar, a linha vai parar. E o Kanban é isso. É uma gestão visual, mas aqui ele tá, como ele tá preto e branco, você não identifica muito isso, mas eu vou anotar aqui, eu tenho umas imagens aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Deu para entender? Beleza, entendi sim. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Bem, o André fala que esse exercício está um pouco diferente do que está no PDF na aula, por exemplo, pede o cálculo de produtividade. Vamos ver. O exercício, de fato, tem um tópico aqui, produtividade física, né? Usa como referência o exercício mesmo, tá? Esse slide aqui tá muito como referência aí não, tá bom? Tudo bem, André? A Kathleen realmente estava procurando isso também. O exemplo pede produtividade física também, né? Lucielma, Thaís, a Lucielma, professor, eu não consegui entrar no exercício. Lucielma, tenta mais tarde ou amanhã, porque eu não sei, talvez possa ser por conta da internet agora, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? A gente pode, se não tiver mais uma dúvida, alguma dúvida, eu vou encerrar por aqui o nosso encontro aí, tá bom? A Kathleen, isso, o assunto que fala sobre esses cálculos seria sobre o slide Lean. Na verdade, não tem nenhum slide que fala sobre esse exercício, tá? De fato, é um exercício que comenta sobre vocês. Eu prometi aqui o que está faltando aqui, eu prometi passar para vocês como se calcula o TACT. E isso também está anotado aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas assim, é um exercício para fazer vocês pensarem, tá? Nem todos têm uma experiência processo fabril, mas tem como fazer. Dois macetes, né? Vocês têm que. Onde ele fala operação ali no documento, na verdade, é, é como se fosse etapa do processo, né? Fase, né? Tá. Então, tentem fazer aí.
qualquer dificuldade, você me procure, tá bom? Bem, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria agradecer a presença de vocês aí, tá? Estou à disposição. Vou compartilhar com vocês esse material aí. A questão do VSM, esse material está sendo preparado também. A partir da segunda-feira a gente vai compartilhar com vocês. E esse exercício, eu queria agendar com vocês aí para que vocês consigam entregar isso até quarta-feira da semana que vem, tá bom? Obrigado aí, tá? Espero que tenha sido produtivo para vocês aí. Obrigado. Até a próxima. Isso, Amanda, enviar pela plataforma. Tem lá um upload lá, tá? Obrigado. Ô, Thaís, eu finalizo por aqui, tá? Obrigado aí.